Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: no lançamento de um dado de forma cúbica com faces numeradas de 1 a 6, determine a probabilidade de se obter. Na letra A, ele quer que nós calculemos a probabilidade de obtermos o número 1. Qual que é a probabilidade? Como que se dá essa probabilidade? Através da razão, que é a fração, uma divisão, lembrando que é para comparar duas grandezas, então é através da razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Considerando que é um dado, né, com 6 faces, nós temos o número de casos favoráveis igual a 1, pois só existe um número 1 num dado de 6 faces. E os casos possíveis são todas as outras faces, incluindo o 1, pessoal. Porque pode sair 1, mas pode sair todas as outras 5. Então são 6 casos possíveis. Por isso nós falamos que a probabilidade é de 1 para 6, beleza? Já no item B, nos pede a probabilidade de sair um número primo. Primeira coisa, precisamos lembrar quais são os números primos que estão, contidos aqui de 1 a 6. E a relação é a mesma, número de casos favoráveis, número de casos possíveis. Mas nesse momento os casos favoráveis vão mudar porque o 1 não é primo, o 2 é primo, o 3 é um número primo, o 4 não é um número primo porque ele é divisível por 2 também, por 4 e por 1, e o número 5 é um número primo e o número 6 não é, porque o número 6 tem mais de 2 divisores. O número 6 é divisível por 3, por 2, por 1, e isso que determina se o número é primo ou não, a quantidade de divisores que ele tem. Temos 3 números primos e temos como número de casos possíveis 6 novamente. Nesse fato de um dado, pessoal, os casos possíveis sempre vão ser 6, porque são 6 faces possíveis, beleza? Aqui temos o número de casos favoráveis 3, número de casos possíveis 6, formando a razão 3 para 6. No entanto, dá para simplificar. Eu posso dividir tanto 3 quanto 6 pelo próprio 3. E aí teremos 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. E a probabilidade de sair um número primo é de 1 para 2. Já no item C, ele quer saber a probabilidade de um número divisível por 2. Precisamos fazer o mesmo processo, números de casos possíveis, mas aí lembrando quais são esses números divisíveis por 2. O 1 não é divisível por 2, o 2 é divisível por 2, porque 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. Temos 3 casos possíveis e temos 3 casos favoráveis e 6 casos possíveis. A nossa razão vai ficar, a nossa probabilidade vai ficar de 3 para 6, assim como de sair um número primo, simplificando, 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. É uma fração equivalente, tá, pessoal? Caso você não lembre, a gente simplifica para encontrar uma fração equivalente a menor possível, né, para que você represente isso de uma maneira genérica. Já no item D, nos pede a probabilidade de sair um número menor que 5. Quais são os números menores que 5 dentre todas as possibilidades que nós temos nas faces do dado? O número de caso favorável vai ser, o número não, os casos favoráveis serão o 1, o 2, o 3 e o 4, porque todos esses 4 números são menores que 5. Então temos 4 casos favoráveis e, novamente, 6 casos possíveis. A nossa razão da probabilidade ficou 4 para 6, e aí eu posso simplificar para encontrar uma razão mais genérica, beleza? Mais reduzida. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. Então a nossa razão, né, a nossa probabilidade de sair um número menor que 5 é de 2 para 3, beleza? Já no item E, nos pede a probabilidade de sair um número maior que 6. E aí vamos pensar quais são os números, né? Quais são os casos possíveis, qual é a quantidade de caso possível. 0, não tem nenhum número maior que 6 no dado, e os casos possíveis seriam 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades e o que eu quero mesmo não existe. Por isso nós falamos que não há probabilidade, pois 0 dividido por